Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais uma review do anime de Pokémon Sun e Moon pra vocês. Um episódio que eu julgo não ser muito interessante, mas beleza, eu achei que poderia ser um pouquinho melhor, mas ok. Um episódio que vale a pena você conferir pelo entretenimento, lembrando que ainda segue aí essa saga de fillers, né, que não condiz com a realidade dos jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon, não segue essa cronologia. Mas ainda assim, vale a pena pelo entretenimento, tá? Deixa sua nota aqui do lado e também seu comentário aqui embaixo. Bora lá então para mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio vai ser aí focado em referências ao Halloween, até porque o Halloween está chegando, e também com algumas referências de contos de fada e histórias que a gente costuma ouvir quando criança. Então é possível que você cate algumas referências dessa durante o episódio. Basicamente, em resumo do resumo, as irmãs da Lana estão interessadas em conhecer uma casa assombrada. E a Lana tá num dilema, porque ela não sabe aonde ir, não sabe o que fazer. E aí a Mallow e os amigos do Ash acabam sugerindo que ela mesma crie uma casa fantasma, uma casa assombrada. E eles se comprometeram em ajudar. Nesse momento, a Acerola também chega na escola. Pela primeira vez, ela interage com os amigos do Ash, né? E ela chega ali em Melemele falando que ela precisa de um livro. Então é por isso que ela veio pra Melemele. E aí todos acabam se conhecendo. E nisso ela também entra no meio dessa história de casa assombrada, né? E ela vai ser parte importante nesse episódio, porque muita coisa que vai acontecer aqui é por culpa dela. Sem ela querer, mas é. Então, o episódio vai ser basicamente assim. Só que onde eles vão construir a casa fantasma? Vocês devem estar pensando, né? Aí o professor Carvalho, Samson, acaba aparecendo e diz que ele se compromete em ajudar eles. Ele cede a escola, né? E fica ali de noite cuidando da escola junto com eles, para que ninguém corra perigo de nada. Então vai ter um adulto ali monitorando o que tá acontecendo. Então beleza, tá fechado. Então o Ash e os outros vão fazer uma casa assombrada dentro da escola. E aí, maior parte do episódio é tentar assombrar as menininhas lá dentro da escola, as irmãs da Lana. Só que é meio complicado, porque elas dão risada de tudo, acham tudo engraçado, elas são muito imperativas, né? Elas são muito alegres, é impossível fazer aquelas meninas se assustarem. É mais fácil, acho que elas fazerem os fantasmas se assustarem do que elas mesmas, mas enfim. Então assim, a primeira parte desse episódio conta com isso, né? Com o Ash e os outros fazendo de tudo pra assustá-las dentro da escola. Já a segunda parte pra frente, conta aí com umas coisas bizarras começando a acontecer. Porque, por exemplo, o Ash estava com um lençol em cima dele, e o Kiawe também, o Pikachu também, justamente pra assustar as irmãs da Lana. Só que, do nada, esses lençóis começaram a levitar, e tudo começou a levitar, e eles acharam muito estranho. A Acerola tem uma Shuppet, e ela conseguiu fazer a Shuppet conseguir revelar a presença daquilo que estava fazendo tudo aquilo se levitar. E aí eles acabaram dando de encontro com diversos fantasmas, Pokémon fantasmas. E aí, tipo, eles ficaram espantados, mas a Acerola acabou dizendo que isso é meio que culpa dela, porque a Mimikyu que ela tem acaba atraindo muitos Pokémon fantasma, justamente porque ela é uma fantasma, então ela já tá acostumada. E aí ela pediu perdão e tal. Só que as irmãs da Lana estão muito loucas em cima daqueles fantasmas, então elas querem brincar com ele. E aí a Acerola já deu uma advertência, falando, olha, toma cuidado, porque quando um Pokémon fantasma gosta muito de uma pessoa, ele acaba desaparecendo com ela. E aí a Lana ficou desesperada, né, tipo, não, sai daí, gente, não fica aí perto não e tal. E aí, nesse momento, uma Miss Majors acaba aparecendo e acaba usando um grito, emitindo um som, que fez que todo mundo acabasse caindo em uma dimensão bizarra, assim. Só que, na verdade, quem leu a Pokédex da Miss Majors sabe que ela emite um som que faz as pessoas caírem em uma forte alucinação. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E logo depois, eles acabaram se dando de encontro lá, todos eles, com os Pokémons fantasmas, impedindo que os outros chegassem nas irmãs da Lana. E aí eles foram levando elas pra longe, assim, e o Ash e os outros tentaram chegar neles, mas eles foram impedidos por diversas Gourgeists. E nesse momento eles precisam dar um jeito de encontrar as irmãs da Lana, né? Eles acabam derrotando essas Gourgeists, mas eles não sabem pra onde ir. E aí a Acerola disse que a Mimikyu poderia conseguir senti-los, né? Sentir aqueles fantasmas e localizá-los. Eles acabam indo pra uma espécie de túnel que tem próximo ali, e aí eles vão pra umas escadarias que tudo começa a ficar mais torto e bizarro ainda. E aí eles caem e depois eles vão pra um lugar mais bizarro. É bem desse nível. E aí eles acabam encontrando as irmãs da Lana com asas de Beautifly, assim.
voando igual loucas e muito felizes e tal. E aí a Lana fica brava com elas e fala, olha, sai daí, desce daí, não é pra vocês ficarem aí, vamos embora. E aí a Miss Majors aparece de novo, usa aquele som e todos eles acabam meio que se separando, assim, vão pra um outro lugar. E aí começam as referências de alguns contos, que no caso Toph, no caso Chris e a Mallow, acabam caindo numa casa de doces, assim, que é uma referência ao João e Maria. Porque eles começam a comer a casa e ficam enormes de gordo. Ficam enormes, muito engraçado. E logo depois nós temos uma referência com o Ash, o Kiao e a Lily, onde eles dão de encontro, na verdade, com uma Bunnet, que acaba usando umas marionetes, e do nada eles começam a assistir o show de marionetes. Quando eles percebem, eles viraram bonecos de madeira, assim, né? Tipo, eu não sei exatamente que referência a que conto é esse. Eu pensei no Pinóquio, mas eu não acho que não é parte do Pinóquio. Então, se vocês tiverem ideia, por favor, digam nos comentários. Eu vou deixar em destaque, beleza? Bom, além disso, também tivemos uma referência a Alice no País das Maravilhas, com a Lana e a Acerola tomando um chá no meio de um jardim, com um Chandelure servindo elas. E aí, o desfecho do episódio começa nesse ponto, porque a Lana tá muito preocupada, ela quer fazer alguma coisa pelas irmãzinhas. E as irmãzinhas começaram a já ficar preocupadas, porque elas não estavam vendo mais ninguém. Então, tava uma coisa que elas precisavam fazer algo de alguma maneira. E do nada, essa situação desse chá, elas acabam se encontrando dentro da própria xícara de chá, num grande mar de chá. E aí elas começam a tentar ir contra a maré, porque tem um penhasco logo na frente, assim, uma cascata. E aí a Lana acaba tendo a ideia de usar o Popple, usar a bolha, pra impedir que eles acabem caindo, né? Que elas duas caiam. E aí o balão começa a flutuar. E aí elas caem na real que aquilo talvez não é uma realidade. Aquilo é um sonho. Aquilo é uma alucinação. E eles precisam sair daquilo de algum jeito. E nesse momento acaba aparecendo o Komala, que eu acredito ser o Komala do Samson, né? Do Professor Carvalho. E aí ele meio que protege a Lana e a Acerola. E eu acho que por conta de ser um Pokémon normal também, talvez tenha alguma influência em ele ter conseguido ajudar as duas. E aí elas começam a gritar pra ele tocar o sino o mais alto possível, porque aparece um sino no meio do céu, pra fazer todos acordarem. E aí ele consegue fazer isso e todos os fantasmas acabam sumindo, né? E a alucinação bizarra desaparece e todos eles voltam pra sala de aula ali. Todos caídos no chão, dormindo assim, e começam a acordar aos poucos. O episódio acaba terminando ali com todos agradecidos com o Komala, que acabou salvando eles. Eles entenderam que eles estavam em uma alucinação. E lógico, as irmãs da Lana, né, a Rui e a Sui, elas estavam muito felizes porque elas tinham se divertido demais. Mas aí a Lana ficou possessa, muito nervosa. Ela parecia um fantasma. E aí elas ficaram com medo. E o episódio acaba terminando assim, né? Com todos arrumando a escola, porque tava na hora de ir embora, então eles precisavam deixar tudo organizado de novo. E o episódio termina. Logo depois do fim desse episódio, tivemos aí a continuação daquele curta do Eevee. Dessa vez o Eevee, que estava num barco, que eu acredito que está a caminho de Alola, acaba caindo no mar, porque um grande Wailord acaba saltando na água, assim, gera uma pequena onda que empurra o barco um pouco, chacoalha o barco, e algumas coisas caem no mar, como algumas caixas e algumas malas. E uma caixa tinha o Eevee. O Eevee dormindo lá, mó sossegado, se dá conta que tá no meio do mar, entra em desespero, cai, quase se afoga, mas é salvo por um Mantine. E aí, acho que o Mantine vai ajudar ele a chegar em solo, né? Então ele meio que tá confiante e não tá mais com medo. Mas eu aconselho vocês a assistirem esses curtas do Eevee, que particularmente estão melhores que o próprio anime. Esses curtas acho que tem 1 minuto, alguma coisa assim, mas vale muito a pena ver, é muito divertido, então aconselho. E provavelmente esse Eevee logo deve estar com o Ash e seus amigos, acredito eu. Bom, e aí termina mesmo o episódio. E enfim, eu vou dar nota 3, pessoal, porque, cara, foi um episódio, eu não sei se é a sequência de fillers, que já tá dando no saco já, né? Mas eu achei um episódio tão fraco, eu acho que poderiam ter feito um plot tão legal. A Lola tem pokémons tão interessantes, principalmente pra fazer aí uma pegada mais assustadora. Lógico, não tô pedindo pra ninguém fazer um negócio bizarro a ponto
sei lá, de ser um filme pra maior de 18, né? Um episódio pra maior de 18. Longe disso. Mas por que não trazer umas referências legais de alguns Pokémon, sabe? Colocar umas situações diferentes dessas. Eu achei o plot muito tosco, tipo, vamos tentar assustar as irmãzinhas da Lana, que é impossível assustá-las, né? Então, tipo, eu não sei, eu acho que poderiam ter feito um episódio mais sombrio. Eu acho que poderiam ter feito um episódio mais sombrio, e não com essa pegada divertida. Acho que eles saíram do tema, mas eles continuam insistindo muito nesse negócio de ser muito divertido. Eu sei, é um anime pra criança, não dá pra fugir, mas, cara, tem horas que o próprio anime pra criança tem uns assuntos tão pesados, uns episódios com os temas tão mais, sabe, obscuros e tristes. E nesse momento que tem a oportunidade de fazer um negócio mais obscuro, ou até mesmo mais triste e perturbador, acaba fazendo um troço só bizarro mesmo e divertido ao mesmo tempo. Então, sei lá, acho que pra mim falha um pouco nesse aspecto. Minha humilde opinião. Mas ainda assim, o episódio vale a pena você assistir por essas questões, né? Temos a presença da Cerola, a gente acaba lidando com Pokémons fantasmas, que quem gosta de fantasma aí é um prato cheio, né? Dos Pokémon fantasma. E também tem o curta do Eevee, que vale muito a pena assistir. Mas no geral, até o desfecho do episódio foi bobo, né? Tipo, foi no sense demais. Foi tipo aquele sonho que você tem, que tipo, na hora que você vai explicar o sonho que você teve, você, tipo assim, cara, o que eu fumei, né? Porque que sonho nada a ver. Então, enfim, essa é a ideia do episódio. Também pelas referências desses contos, né? Então acho que vale a pena assistir. No mais, é isso. Então eu achei um episódio que tem esses defeitos, mas ainda assim ele traz coisas legais. Mas, né, Pokémon é estranho, principalmente o anime. Do nada aparecem uns episódios que você fala, puxa, né? E aí do nada, uns episódios que poderiam ser, poxa, né? E não são. São tipo, sei lá o que são estranhos, enfim. Como eu ficando por aqui, um forte abraço, quero saber a opinião de vocês. É isso aí. Fui!